Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje, nesse momento, eu vou falar sobre o Fernando Collor. O Fernando Collor fez uma live na data de ontem e chega até a ser engraçado. Ele disse que se sentiu injustiçado pelo fato de ter sofrido o impeachment. E ele, para quem não sabe, galera, quando ele sofreu o impeachment, ele ficou 8 anos sem poder tentar a qualquer cargo político. Ele não podia se candidatar a nada. Na minha opinião, nem deveria ser proibido. Todos os presidentes que sofrem impeachment deveriam ser proibidos a se candidatar a alguma coisa. Mas, depois de 8 anos, em 2000, ele tentou a prefeitura de São Paulo. E aí ele falou um pouco sobre São Paulo, a prefeitura de São Paulo, e também expôs aí a opinião dele em relação ao impeachment dele. Então, vou deixar para vocês exatamente agora. Olha aí. Do Senado, depois de ter renunciado, o Senado transformado em tribunal para julgar o presidente da República. Eu apresentei a minha renúncia, portanto, não havia mais presidente da República e perdi, então, o objeto, a reunião do Senado em tribunal para julgar aquele que já não era presidente. Tinha que encerrar a sessão simplesmente. Mas eles não. Eles receberam a carta renúncia, suspenderam a sessão, deram posse ao novo presidente, retornaram e aí me tiraram os direitos políticos por 8 anos. Ou seja, além de ter sido afastado da presidência da República, com 2 anos e meio de mandato cumprido, eles ainda me tornaram inelegível por 8 anos. Foi uma dupla condenação terrível, não é? Bom, então, nós estamos no ano de 2000. Exatamente, eu fui em 92, o meu julgamento. Nós estávamos na eleição do ano 2000. Então, era exatamente no final do ano 2000 que eu concluiria essa minha inabilitação para disputar a eleição ou exercer função pública. Acontece que a posse era no dia 1º de janeiro. E o final dessa punição que o Senado, de uma forma absolutamente fora do que está explícito nas leis vigentes no país, que o Senado me tirou os direitos políticos no dia 22 ou 23 de dezembro, às vésperas do Natal. Acontece que, qual era o meu argumento para disputar a Prefeitura de São Paulo? Primeiro, porque seria a minha volta, não é? E a volta por um estado da importância de São Paulo, não é? A volta à política. Segundo, que eu poderia, sim, se eleito fosse, tomar posse, porque a posse ocorreria, como ocorreu, no dia 1º de janeiro. Portanto, 7 dias depois do último dia da punição política que eu recebi. Perfeito, perfeito. Então, como havia naquela época, e hoje também, as pessoas fazem, por exemplo, vestibular, não tem ainda 18 anos ou 17, não sei a idade hoje qual é, mas que ela fazia o vestibular com 17 anos, desde que ficasse comprovado que ela, ao se matricular, caso passasse no vestibular, já tivesse os 18 anos. Concurso público também da mesma maneira. Concurso público para pessoas que tenham de 20 anos, no mínimo 21 anos. Então, a pessoa fazia o concurso com 20 anos e alguns meses. Se na data da sua passando no concurso para funcionário público ou qualquer, tivesse passado no dia que fosse assinar o contrato, ele já tivesse 21 anos, não teria problema. Então, do mesmo jeito se eu fosse eleito e tivesse me elegido, se eu tivesse já cumprido essa pena que o Senado me impôs, eu poderia tomar posse e, enfim, e ser, caso eleito, prefeito de São Paulo. Então, foi isso que me motivou. Primeiro, a oportunidade de testar se eu podia realmente ser candidato, né? E segundo, por ser São Paulo a cidade e o estado que todos nós queremos muito bem, gostamos muito e é o centro do país. Então foi isso que me motivou. Eu moro lá hoje em dia. E aí você mora lá, né, em São Paulo? Estou morando em São Paulo agora, me mudei recentemente. É um grande estado. E a minha experiência é idêntica à sua, no sentido do acolhimento, de ser uma cidade plural, acolhedora. Sem dúvida. São Paulo eles são imbatíveis nesse são imbatíveis, são imbatíveis. E eu sou carioca, não é? Mas hoje, nasci no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, estudei muito tempo, muitos anos. Enfim, saí de lá, fui para Alagoas para ingressar na política e depois fiquei entre a família no Rio, radicada no Rio,
Eu me casei, o primeiro casamento foi no Rio de Janeiro, enfim, depois veio Brasília, e agora eu também tenho um apartamento, um pied-à-terre, como chamamos, em São Paulo, porque não podemos desvincular, né, nos desvincular de São Paulo. É em São Paulo que acontece tudo. Antigamente, anos atrás, o Brasil era mais ou menos dividido assim, era o centro político e cultural era o Rio de Janeiro. O centro econômico, financeiro, era São Paulo. Isso. Minas Gerais era o setor agropecuário e também certificava como uma questão política, como coisa grande política que sempre teve, né? O senhor está se referindo a qual período exatamente? Isso tem, já lá se vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Era assim. E já no meu período, São Paulo começou a concentrar hoje. Então, hoje, São Paulo, questão cultural, é São Paulo. Sim, a Bolsa de Valores era do Rio de Janeiro que funcionava. Total. A Bolsa do Rio que dava diretriz. Hoje é a Bovespa, né? A Bolsa de Valores lá. Setor financeiro, consequentemente, e econômico, São Paulo. Setor cultural, São Paulo dá um banho. Na vida normal de oportunidades, São Paulo é um estado único, né? E a cidade de São Paulo também. Enfim, e politicamente, do mesmo jeito, os grandes partidos políticos têm sede em São Paulo e têm as suas presidências nacionais de pessoas de São Paulo. Então, São Paulo concentrou muito. Então, hoje nós não podemos perder o pé, né, de São Paulo. Nós temos que estar muito vinculados a São Paulo para nós estarmos atualizados no que está acontecendo no Brasil e, consequentemente, no restante do mundo. Mas naquele debate memorável, eu queria muito saber o que estava passando na cabeça do Collor no momento que o doutor Enéas chegou para você e disse, e estava deblaterando, para pegar uma palavra sua, ele estava falando: o senhor é um entreguista, um neoliberal que está entregando a preço de banana todas as nossas riquezas. E você de forma, você quase com nojo dele, só desprezo, assim, falou: pode continuar falando, não tenho o que adicionar, pode ficar falando. Então, o que estava acontecendo ali, presidente? Você estava impaciente com ele? Colocaram, porque naturalmente é uma grande figura que saudosa memória, o doutor Enéas, mas enfim, ele tinha aquele jeito meio esquisito de falar, né? Histriônico. E aí foi feita a pergunta, e a pergunta é ele fazendo essas acusações e tal. Eu falei: não vou responder esse camarada. Não vou responder esse camarada. Aí o mediador disse... Deixa eu falar. Com a palavra, o candidato Collor. Aí eu falei: não, pode continuar falando. Fale. Não, mas o tempo é seu. Não, mas eu cedo no tempo a ele. Pode continuar falando. Deblatere do jeito que você quiser. Enfim, e fiquei deixando ele falar. E ele: não, mas tem que responder. Eu falei: eu estou cedendo meu tempo a Vossa Excelência. Por favor, continue falando. Mas tinha uma expressão que ficou batida hoje em dia. Mas tinha método naquele momento ou foi só que você segue? Acontece, essas coisas acontecem sempre no momento. Você sabe, presidente, eu cultivei um hábito que uma das minhas grandes referências políticas sempre foi o presidente Ronald Reagan, 40º presidente americano. Um cara oriundo do entretenimento e que chegou lá, que teve uma carreira brilhante na política americana. Um hábito que ele desenvolveu, que ele até se arrepende de ter sido tardio na vida dele, foi ter iniciado uma série de note cards, assim, de cartelas, onde ele acabou acumulando um acervo, assim, um repositório imenso que é preservado na biblioteca presidencial dele em Simi Valley, na Califórnia, com frases, adágios, aforismos, tiradas, piadas cortantes. Poxa, interessante. Isso foi um arsenal argumentativo e retórico que ele acabou se apoiando muito e que acabou dando a ele a alcunha de The Great Communicator, que de fato ele era um exímio comunicador, uma característica que o senhor também sempre teve e sempre se notabilizou. Tem então, portanto, eu adoro escrever frases, eu tenho um grande livro de frases, e eu encontrei, por acaso, esse livro aqui, chamado De Maquiavel a FHC. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Bom, na minha opinião,
Quando ele sofreu esse impeachment, nessa época, foi a primeira eleição, se eu não me engano, que o povo teve o direito de votar. A galera se decepcionou tanto com ele, foi tanto o erro que ele cometeu. O maior erro dele sofrer o impeachment, acho que não foi nem em relação àquele Fiat Elba na época lá que falaram que ele comprou com dinheiro público e tudo mais, com laranja, que tinha o PC Farias que morreu, foi um arquivo morto lá na época. O que motivou, acho que o impeachment dele foi em relação ele tirar o dinheiro da poupança das pessoas, da conta. Para quem não sabe, ele mandou tirar, simplesmente do dia para a noite mandou retirar o dinheiro de todas as contas de todos os brasileiros que tinham, acho que os brasileiros podiam sacar 20 mil e no outro dia não podia sacar mais, e ele rapou a conta de todo mundo na época. Isso aí revoltou a população, nunca aconteceu isso, e ele fez isso. E isso motivou o impeachment dele. E outra coisa, situação também que, se eu não me engano, motivou, foi logo depois disso, ele falar pro Brasil inteiro e de verde e amarelo para as ruas, para ser patriota, a favor do Brasil e não sei o que, e o país inteiro saiu de preto nas ruas. Isso aí culminou o impeachment dele. Ali já era, ele já sabia que já a vaca já tinha ido pro brejo já. E aí ele se diz injustiçado. Bom, se a gente soubesse o que aconteceria em seguinte, o Mensalão, Lava Jato, os outros presidentes que passaram, talvez hoje, se ele tivesse cometido esses erros, talvez ele não sofreria impeachment. Mas o erro maior dele foi exatamente isso, na minha opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Ele disse que se sente injustiçado por isso. Eu acho que não. Acho que se roubou, por mais que seja uma agulhinha, roubou. Entendeu? Então tem que sofrer um impeachment e acabou. Pra mim não deveria nem eleger nenhum cargo político. Uma pessoa dessa deveria ser expulsa do país, assim. Nem sei o que deveria ser feito. Mas em relação foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto, é nóis. Espero vocês amanhã. Valeu.